Olá, pessoal. Vamos, então, hoje conversar sobre mais um assunto. Como eu falei para vocês na aula de manhã, os dias estão passando rápido, daqui a pouco a gente vai encerrar esse componente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as afecções neurológicas, as principais doenças que acometem esse sistema neurológico. Quando a gente fala de doença neurológica, a primeira que vem na nossa mente é a questão dos acidentes vasculares. Então, quando a gente... Eu vou tirar esse óculos que tá dando reflexo e tá me irritando. Então, quando a gente fala de acidente vascular, é uma situação que acomete muitas pessoas, principalmente pela nossa qualidade de vida, que a gente não se alimenta adequadamente, como a gente conversou hoje de manhã lá pelo chat do ABA, quem estava presente participou da discussão sobre como a alimentação ela é muito ligada à nossa qualidade de vida, e se a gente tem qualidade de vida, a gente tem uma boa saúde. Então, quando a gente fala de paciente clínico, é tudo muito interligado. Então, a minha falta de alimentação vai refletir em algum outro ponto do meu corpo e assim consecutivamente. Então, a gente fala que paciente clínico, ele é complexo, porque já falei nas outras aulas que quando a gente fala de clínica, é quando tem mais de uma patologia associada, tá? Bom, então a gente falando de acidente vascular, a gente tem dois tipos, tá? Como já é de praxe, eu vou abrir um documento Word para eu ir escrevendo, porque fica mais fácil de vocês copiarem para o caderno, enfim, de se organizarem para estudar. Bom, então, quando eu falo de acidente vascular, a gente percebe duas vertentes aí nessa situação. A gente tem o acidente vascular hemorrágico e a gente tem um acidente vascular isquêmico. Bom, vocês viram que desde o início da aula eu falei acidente vascular cerebral. Bom, essa nomenclatura, ela é antiga. Então, uns 3 anos atrás, a gente ouvia muito falar de AVC, acidente vascular cerebral. Essa nomenclatura, ela mudou. Então, hoje, a gente fala AVE. Então, antigamente, se utilizava AVC, acidente vascular cerebral. Hoje, a gente utiliza esse termo aqui, AVE, que é acidente vascular encefálico. Bom, mas para eu conversar com você sobre acidente vascular, eu preciso conceituar o que é um acidente. Bom, o que configura um acidente? Um acidente, ele é algo que a gente não espera, tá? Então, acidente é algo inesperado. Bom, se o acidente é algo inesperado, não tem como eu prever um acidente vascular. Então, não tem como eu realizar um exame que vai me dizer que daqui 3 meses eu vou ter um acidente vascular, ou daqui 1 ano eu vou desenvolver um acidente vascular. Então, por isso que a gente fala que é um acidente, porque acidente é algo inesperado e não tem como eu prever. Bom, eu posso ter alguns indícios que isso pode acontecer comigo. Se eu tenho uma alimentação, se eu tenho alguns problemas, algumas doenças que a gente chama de comorbidade. Bom, se eu tenho uma diabetes, tenho uma hipertensão, tenho alguma doença
associada com cardiopatia, se o meu funcionamento, que a gente fala que é a homeostase, que é o equilíbrio do organismo, se tem alguma coisa errada nesse processo, eu posso ter um acidente vascular. Mas isso não quer dizer que eu posso prever isso, entende? São indícios que pode acontecer. Mas a gente só sabe quando tem 100% de certeza que vai acontecer um acidente é quando ele acontece, tá? Porque acidente é algo que é inesperado e a gente não consegue prever. Bom, galera, então quando a gente fala de acidente vascular, a gente vai começar falando do isquêmico, tá? Bom, esse acidente vascular isquêmico, ele é o mais comum. Então, pelos dados estatísticos que a gente tem hoje, ele afeta 80% das pessoas, tá? 80% dos casos são acidente vascular isquêmico. Bom, quando a gente fala de acidente vascular isquêmico, é quando acontece a ausência de fluxo sanguíneo dentro do cérebro. Então, sempre que a gente falar de acidente vascular isquêmico, vou colocar entre parênteses para vocês, é a ausência de fluxo sanguíneo no cérebro. Então, acidente vascular isquêmico afeta 80% das pessoas, então ele é o mais comum. E lembrando, pessoal, que o acidente vascular isquêmico, ele é o mais... é o menos agressivo comparado a um acidente vascular hemorrágico. Durante o processo agora da nossa aula, eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai ajudar bastante a gente entender e diferenciar um acidente vascular isquêmico de um hemorrágico, tá? Bom, agora quando a gente fala de um acidente hemorrágico, um acidente hemorrágico, ele já é menos presente pelas estatísticas. Bom, então se 80% dos casos dos acidentes são isquêmicos, 20% vão ser hemorrágicos, tá? Então 20% desses casos, eles são hemorrágicos. Bom, então isquêmico é 80% e o hemorrágico é 20% dos casos dessas doenças, tá? Agora, um fator de risco bem importante principalmente para o acidente vascular hemorrágico, fator de risco importante, hipertensão. Por que a hipertensão é um fator de risco para o hemorrágico? Porque o meu fluxo sanguíneo, ele não funciona de forma adequada, ou por eu ter pressão alta, o meu fluxo ele vai ficar mais intenso. Quando ele fica mais intenso, a probabilidade de extravasar um vaso é maior. Então, sempre que a gente fala de acidente vascular hemorrágico, é quando acontece o extravasamento, tá? Extravasamento de sangue no cérebro. Então, vocês estão conseguindo construir essa diferença? O isquêmico é quando tem uma ausência de fluxo sanguíneo, tá? Mas essa ausência de fluxo sanguíneo, por que ela ocorre? Bom, a principal causa dessa ausência de fluxo é a questão de trombos. Então, os trombos, eles vão para a corrente sanguínea, tá? Para dentro das artérias e dos vasos, e eles acabam desenvolvendo uma obstrução nessas artérias e nessas veias. Então, quando ocorre essa obstrução, as chances de eu ter um AVE isquêmico, ela é muito grande. E por que acontece essa formação de trombos? A gente já falou em outras aulas.
Essa formação de trombos, ela tem muita ligação com a gordura que eu como, com a alimentação. Bom, eu como muita gordura, eu não faço atividade física e eu não consigo queimar aquela caloria que eu ingeri. Isso só favorece para o aparecimento de trombos. Bom, e se eu tenho trombos na minha corrente sanguínea, aumenta muito a probabilidade de eu ter um acidente isquêmico. Por quê? Porque ele vai acabar obstruindo a passagem do sangue, principalmente na região cerebral, que é a nossa aula de hoje. Bom, mas quando eu falo de trombose, a gente precisa também conceituar essa trombose. Então, o que é uma trombose venosa? Bom, trombose venosa. Vocês estão percebendo que eu estou indo por partes. Então, eu tô sendo bem detalhista, porque a gente precisa realmente entender essas diferenciações e a gente precisa construir esse conhecimento de forma lenta, porque não adianta eu chegar aqui e despejar conteúdo para vocês e não explicar parte por parte, porque não vão conseguir entender. Então, por isso que eu sou bem minucioso para explicar. Bom, então a trombose venosa, ela é uma situação rara. Ela é uma situação rara e ela, na verdade, o sangue, ele coagula dentro do cérebro. Bom, então, quando a gente fala de trombose venosa, essa trombose, ela vai para o cérebro e lá ela acontece um processo que a gente chama de coagulação do sangue. Então, ele vai coagular. E quando ele coagula, ele forma coágulos bem espessos, bem significativos, que vão acabar interferindo na passagem do sangue. Então, aí que acontece um acidente isquêmico, tá? Bom, quando a gente fala de trombose venosa, a gente pode separar ela e diferenciar ela em trombose venosa de curto prazo ou de longo prazo. Isso se falando de trombose. Por que a gente está falando de trombose? Porque a gente sabe que a causa do acidente isquêmico é realmente quando um trombo se movimenta para o cérebro e lá, com certeza, o sangue não vai manter o fluxo e vai acabar desenvolvendo um coágulo. E esse coágulo juntando com esse trombo que veio de outra parte do meu corpo, ele vai obstruir a passagem do sangue. Então, eu repeti várias vezes essa mesma informação para vocês gravarem. Então, isquêmico é quando ele vai obstruir a passagem do sangue, tá? Diferente do hemorrágico, que é quando tem extravasamento de sangue dentro do meu cérebro. Bom, quando eu falo de curto prazo, se falando de trombose, bom, curto prazo e eu desenvolvo uma trombose venosa dentro do meu corpo, vai acontecer o quê? Uma embolia pulmonar. E quando eu falo de trombose venosa a longo prazo, pode acontecer uma insuficiência venosa crônica. Então, a trombose, ela foi construída e desenvolvida no meu corpo por toda a questão de falta de cuidado, de falta de qualidade de vida. Bom, então, quando essa trombose, ela desenvolveu no meu corpo e ela já causou algum tipo de mal-estar, principalmente uma embolia pulmonar, eu posso dizer que essa trombose venosa, ela é de curto prazo. Embolia pulmonar acontece muito em mulheres que fazem cirurgia plástica de silicone. É algo bem recorrente nesse tipo de cirurgia plástica. Bom, a longo prazo é quando eu tenho uma qualidade de vida deficiente por vários anos. E ao longo do tempo eu vou me alimentando mal, não vou fazendo exercício, e essa trombose, que na verdade é
é a coagulação desse sangue por conta das gorduras que eu ingiro, que eu ingesto, na verdade, eu desenvolvo uma insuficiência venosa crônica. Quando eu desenvolvo uma insuficiência venosa crônica, aumenta significativamente as chances de eu desenvolver um AVC ou um AVE atual. E quando eu tenho esse tipo de situação venosa, essas tromboses, eu posso realmente desenvolver um acidente isquêmico ou um hemorrágico. Então, por isso que eu fortaleço a questão da realização de atividade física, que é muito importante como forma de prevenção dos acidentes vasculares encefálicos, tá? Eu trago para vocês um desenho, que é para vocês entenderem bem a diferença entre um acidente isquêmico e um acidente hemorrágico. Aqui. Pessoal, ó, então, um acidente, vocês podem ver que aqui a nomenclatura, ela tá antiga, ó. Um AVC. Então, hoje a gente já fala de AVE, acidente vascular encefálico. Bom, num acidente vascular hemorrágico, eu falei para vocês que acontece o quê? O extravasamento de sangue dentro da cavidade do cérebro. Pode ver, ó. Ó, o vaso ele tá bem dilatado, tá passando muito sangue aqui, tá fazendo uma pressão absurda no vaso e ele acaba extravasando, tá? Saindo o sangue para fora. Ó, bem como está aqui na imagem. Isso aqui configura um acidente vascular hemorrágico. Bom, agora, no acidente vascular isquêmico, vocês conseguem perceber que tem vários coágulos dentro da veia, ó, dentro da artéria, tem vários coágulos. Bom, esses pedacinhos aqui, eles vão obstruir a passagem do sangue. E quando isso acontece, configura um acidente vascular isquêmico. A sintomatologia desses acidentes vasculares, elas são muito parecidas. O que acontece? A pessoa, ela fica perdida em tempo e espaço. Quando eu falo que a pessoa fica perdida em tempo e espaço, é quando eu pergunto para o paciente, que dia é hoje? E ele não sabe me dizer. Ou tem um acompanhante que é filho, um exemplo. Quem é esse moço que está aqui? E aí a pessoa fica perdida e não sabe dizer que ano que como que ela foi parar no hospital. Tudo isso são sintomatologias de um acidente vascular. Agora, para diferenciar qual tipo de acidente essa pessoa foi acometida, eu só consigo através de exame de imagem. Então, precisa fazer uma tomografia, tá? Através da tomografia, desse resultado, o médico vai conseguir falar: bom, isso aqui é um acidente hemorrágico, isso aqui é um acidente isquêmico, porque ele vai conseguir enxergar essas situações aqui. Se tem sangue na cavidade cerebral ou se não tem sangue. Bom, se não tiver sangue, foi um isquêmico, tá? Que aí realmente obstruiu a passagem do sangue e aconteceu esse tipo de patologia. A gente sabe que quando a gente fala de acidente vascular, o hemorrágico, ele é o mais grave. Então, ele é o que a gente demora mais para conseguir trazer esse paciente de novo. Não é impossível. Só que as sequelas que acontecem dentro do cérebro por conta de um acidente vascular hemorrágico, elas são irreversíveis. Então, a pessoa que retorna de um hemorrágico, ela fica com sequelas, e essas sequelas, elas não vão retornar. Elas vão ficar com esse paciente pro resto da vida. Quando a gente fala de acidente isquêmico, o isquêmico, ele é o mesmo que transitório. Então, um acidente vascular isquêmico e transitório, eles são a mesma coisa. Então, quando eu falo de transitório, ele vai passar. Bom, ele vai acometer o paciente vai ter perda de consciência, ele vai ficar perdido em tempo e espaço. Só que quando ele voltar desse acidente isquêmico, as sequelas, fazendo fisioterapia, vão melhorar, tá? Ele consegue voltar à vida normal, claro, com bastante fisioterapia, vai demorar uns meses para ele retornar a ter os movimentos.
Isso é importante a gente falar. Tem algo importante também que é relacionado ao acidente vascular, quanto à área a área que foi atingida, se falando de acidente vascular. Bom, se a área do cérebro atingida foi o lado direito do cérebro, vai paralisar o lado esquerdo do corpo. Isso é importante. Bom, se esse acidente aconteceu no lado esquerdo do cérebro, vai paralisar o lado direito do corpo. Então, a lesão cerebral, ela é sempre contrária da sintomatologia e da sequela que eu vou ter no meu corpo. Se paralisou o meu lado direito, a lesão foi no lado esquerdo do cérebro. Bom, se paralisou o meu lado esquerdo do corpo, a minha lesão no cérebro foi do lado direito. É sempre o lado contrário, se falando de acidente vascular. Então, aqui eu trouxe esse desenho para contextualizar, tá? Eu vou colocar a tela agora, porque a gente já vai trocar de assunto. Ai. Talvez vocês escutem o barulho da rua, porque tem uma janela perto aqui, aí vocês vão ouvir barulho de caminhão, enfim. Bom, pessoal, continuando esse nosso assunto, a gente fala também de hemorragia intracraniana. Essa é uma situação grave na nossa área da saúde, da enfermagem. É quando acontece um extravasamento de sangue no interior do cérebro, mas por conta de traumatismo, ou seja, um acidente. Quando ocorre quando eu bato com a minha cabeça forte, seja um acidente de carro, um acidente de moto, ou até uma queda da própria altura. Quando eu falo queda da própria altura, é quando eu estou caminhando e caio e bato a cabeça. Pode acontecer realmente um extravasamento de sangue nessa região, que eu vou até colocar no Word para ir anotando para vocês. Aqui. Continuando. Então, sempre que a gente falar de hemorragia, hemorragia intracraniana, é um extravasamento, tá? É um extravasamento de sangue no interior do cérebro. E sempre que a causa mais comum de hemorragia intracraniana é como eu falei para vocês, traumatismo. Então, traumatismo é a grande causa de hemorragia intracraniana, tá? E quando a gente fala de hemorragia intracraniana, essa hemorragia intracraniana, ela vai desenvolver uma outra situação, que na área da enfermagem da saúde, a gente conhece essa situação como PIC. Então, uma hemorragia intracraniana, ela causa uma PIC. Bom, mas o que é uma PIC? Quando a gente fala de PIC, isso quer dizer pressão intracraniana. Então, uma hemorragia intracraniana, ela desenvolve uma PIC, que é uma pressão intracraniana. Bom, e essa pressão intracraniana, o que ela causa para esse paciente? Essa é uma situação grave, porque faz com que o paciente ele tenha perda significativa da função cerebral. Por isso que em algumas situações, em acidentes automobilísticos,
a pessoa ela tem uma pancada forte na cabeça e ela vai para óbito, ou ela vai para o hospital e lá no hospital o médico faz todos os exames de reflexo, faz exame de imagem e ele faz o diagnóstico de pique. Bom, esse paciente ele tem uma pressão intracraniana e essa pressão intracraniana ela é uma situação grave porque ela vai fazer com que o paciente ele tenha toda a perda funcional do cérebro. Então, às vezes é preciso fazer o dreno, tá? Tem que drenar essa pressão intracraniana. Bom, aí o neurologista ele faz um dreno diretamente no cérebro para tentar drenar essa hemorragia. Bom, se for satisfatório, o paciente consegue voltar dessa situação. Caso não, ou ele fica em estado vegetativo, que aí é aquelas pessoas que ficam na cama para a vida toda por conta de trauma, ou elas conseguem retornar. É muito difícil a pessoa retornar de uma hemorragia intracraniana sem nenhum tipo de sequela. Sempre que ela retornar, ela vai voltar com uma sequela ou na fala, ou na visão, porque essa hemorragia intracraniana afeta muito também a visão, ou ela vai voltar com uma visão diminuída, vai ter problema na fala, ou até problemas de memória, ela não vai se lembrar de situações que ela já vivenciou, tem todos esses processos ainda para serem observados em uma situação de hemorragia intracraniana, tá? Agora, continuando no assunto de afecções neurológicas, a gente fala de tumores cerebrais. Sempre que eu falo de tumor cerebral, eles podem ser primário. Sempre que eu falo de tumor cerebral primário, deixa eu tomar uma água para hidratar a garganta, que de tanto falar eu perco a voz. Bom, então sempre que eu falo de tumor cerebral primário, pessoal, primário é onde surgiu o tumor. Então, primário, ele é o lugar, bem no popular para vocês entenderem, é o lugar onde nasceu esse tumor. Bom, agora eu vou falar de tumor metastático. Sempre que eu falar de tumor metastático, ele é configurado como um tumor secundário. Então, sempre que vocês ouvirem algum neurologista ou quando vocês forem trabalhar, vocês ouvirem alguém falar, é um tumor metastático. Sempre que falar de tumor metastático, é um secundário. Ou seja, esse câncer ele surgiu em outra parte do corpo, ocorreu a metástase e agora descobriram um tumor cerebral metastático. Então, ele não é o primário, tá? Ele é o secundário e ele decorreu de outro tumor em outra parte do corpo. Então, sempre que a gente fala de metastático, a gente lembra de secundário. E quando a gente fala de tumor secundário, é uma extensão do câncer em outra parte do corpo. A gente sabe que quando a gente fala de metástase, é uma situação grave, porque não tem muito o que ser feito, a não ser os tratamentos paliativos para câncer, para tentar diminuir esses sintomas. Então, quando a gente fala de metástase, é uma situação que é bem complicada, tá? Porque eu já penso na questão da família, já penso na questão do paciente, principalmente se o paciente ele é lúcido, se ele é orientado, então ele entende toda a situação e é bem doloroso para ele e para a família, tá? Então a gente precisa sempre atentar para essas questões além da técnica. Bom, eu preciso aprender a técnica. Estou ensinando para vocês a técnica para atender um paciente clínico,
mas eu não posso esquecer da minha sensibilidade. Eu não posso esquecer que eu tenho que ter um olhar além do tumor cerebral. Bom, esse paciente, ele está com tumor cerebral. Eu estou vendo que ele está evoluindo, ele está perdendo o movimento, está perdendo a visão. Eu preciso me esforçar para tentar dar o máximo de conforto para essa pessoa. Agora, como? Aí eu não posso dar a receita do bolo, como eu digo. Isso não tem receita de bolo. Eu preciso conhecer a família, conhecer o paciente. Aí, depois de eu ter esse contato, eu vou conseguir ofertar para ele um cuidado mais humanizado. Bom, se ele gosta de uma música, quem sabe eu coloco uma música para ele ouvir. Enfim, tem vários mecanismos que a gente vai aprendendo, tá? É só para contextualizar e exemplificar para vocês como a atuação do técnico da enfermagem é importante, porque é vocês que estão lá na linha de frente e às vezes mais que o enfermeiro. Então, o técnico, ele tá lá com o paciente, ele tá mantendo esse vínculo, então é importante a gente se reorganizar e melhorar essa assistência, tá? Bom, aqui do tumor cerebral eu já contextualizei para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho de tumor de hipófise. O que é um tumor de hipófise? Pessoal, o tumor de hipófise, atua junto, na verdade, ele é uma patologia que a gente pode falar que ela é uma patologia cerebral, tá? Que é uma situação neurológica, mas também ela pode ser considerada uma situação do sistema endócrino. Por que que ela é considerada também uma patologia do sistema endócrino? Vou até colocar aqui. Também patologia do sistema endócrino. Porque a gente sabe que a hipófise é onde secreta todos os hormônios, principalmente os hormônios da função sexual. Então, os hormônios sexuais, eles são excretados pela hipófise. Quando a gente descobre um tumor de hipófise, é mais comum a gente identificar esse tumor em homens. Por quê? Esse tumor, ele causa uma situação bem peculiar nos homens, que é a excreção de líquido esbranquiçado do mamilo. Então, é bem como se o homem produzisse leite e começa a sair pelos mamilos. Isso é característica de tumor de hipófise, porque acontece uma desordem nessa glândula da hipófise que a gente fala, e acontece essa situação de o homem excretar líquido branco pelo mamilo, tá? Isso é um sintoma de tumor da hipófise. Já na mulher, pode acontecer a amenorreia, que a gente chama. A amenorreia é quando a mulher ela não tem o período menstrual regular como antes. Só que é mais difícil de eu identificar em uma mulher um tumor de hipófise, porque pode ser vários motivos que ela não está com o ciclo menstrual ativo. Pode ser o estresse, pode ser uma gestação, pode ser o problema hormonal por conta do uso de anticoncepcional, enfim, pode ser várias coisas. Agora, o tumor de hipófise no homem, ele é mais fácil. Homens que fazem uso de me falha o nome agora, anabolizante. Homens que fazem uso de anabolizante também têm grandes chances de desenvolver um tumor de hipófise, porque anabolizante é hormônio puro. Então, se ele recebe uma bomba de hormônio, ele vai impactar lá na hipófise, porque a gente sabe que a hipófise ela é uma glândula que fica no cérebro que produz os hormônios. Então, por isso que eu digo que é mais fácil de a gente identificar em homens, pela sintomatologia. Tem
um termo técnico que a gente utiliza bastante para exemplificar o crescimento das mamas dos homens. Então, quando acontece o crescimento, vou até anotar aqui, crescimento das mamas do homem, a gente chama de, em termo técnico, ginecomastia. Então, sempre que eu falo de ginecomastia, é o crescimento desordenado da mama do homem. Então, isso pode ser um sintoma de tumor de hipófise, mas também pode ser alguma desordem hormonal. Então, se o homem ele faz muito uso de anabolizante, ele pode sim ter o aumento das mamas, tá? Principalmente se for um uso irregular, se for um uso que não é para melhorar uma situação hormonal e sim para criar músculo. A gente sabe que prejudica muito o funcionamento do corpo. Então, sempre que eu falo de ginecomastia, quando aumenta a mama do homem. E outra situação que eu preciso falar para vocês na questão de uso abusivo de anabolizante. Então, anabolizante, ele causa atrofia testicular, que a gente chama. Então, o testículo do homem que toma anabolizante, ele tem tendência a ser menor. E quanto mais ele usa anabolizante, mais esse testículo ele vai ficar pequeno. Então, isso também é um efeito colateral do uso de anabolizante, tá? Pessoal, deixa eu parar de compartilhar aqui. Aqui. Então, a nossa aula de hoje sobre essas afecções neurológicas, claro, existem milhares de afecções neurológicas, mas eu sempre faço um compilado das que mais a gente enxerga na nossa área. Então, com certeza, vocês vão enxergar bastante a questão de acidente vascular, vocês vão enxergar bastante trombose, e isso é muito comum na nossa assistência de enfermagem. Então, por isso que eu trago para vocês o que vocês realmente vão enxergar quando vocês forem para estágio e, posteriormente, quando vocês forem trabalhar, certo? Então, finalizo nosso encontro de hoje. Vocês podem tirar dúvidas comigo pelo chat do AVA. Então, fiquem bem. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, a minha aula. Qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição e é só me chamar, tá bom? Um beijo, fique bem.